agradecer o Haggai por ter me colocado no formol. A foto que saiu aí para vocês é a mesma que Paulo viu naquela visão do varão macedônio. Passa Macedônia. É a mesma, está aí até hoje. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós precisamos de orar por irmãos nossos que sofrem grandemente em Pernambuco e Alagoas, com as enchentes. Irmãos das PIBs do Brasil, como o Batista gosta de PIB. Vocês aqui que cantaram são da PIB também? PIB de moça bonita. Tá vendo? Aí deve ter PIB de moça feia. E deve ter de tudo quanto é jeito. Irmãos, eu queria que você orasse. Orasse em favor de irmãos que uma cidade acabou tudo. Séries. Com S. Acabou tudo. Tudo. O rio entrou, acabou tudo. Não temos notícias de morte de ninguém crente. Mas todos os templos, batista, pentecostal, presbiteriano e casa pastoral, caiu tudo. Tudo, tudo, tudo. Falei com um pastor que perdeu tudo, menos a vida dele e da mulher e dos filhos. Tudo. E então nós podíamos pelo menos orar a favor disso. Eu sei que quase todas as denominações estão se mobilizando para ajudar a sua denominação. Eu mandei um e-mail para o pessoal do Sal da Terra. Sal da Terra é uma missão que trabalha no sertão do Pernambuco. Tem uma banda maravilhosa. E eu escrevi para um engenheiro agrônomo chamado Marcos, que é o líder da banda. Eu disse: Marcos, eu quero uma lista dos mais pobres entre os pobres, que são os obreiros dos sertões. Os obreiros que não estão na cidade, que ninguém tem notícia deles. E que a televisão não mostra. E que a gente precisa de ver. O sujeito só tem uma cama, ainda perdeu. Só tem uma. Não é? Então eu queria que você juntasse com alguém essa intercessão missionária, essa intercessão de compaixão social, essa intercessão de amor da Igreja do Sul pela Igreja do Norte. Junta com alguém aí, ora por favor, ore pelos pastores, ora por consolo, ore por graça, ora por recursos, ora pela liderança política, para que tenha ação efetiva nessa hora. Amém. Amém. Então vamos abrir as Escrituras na carta aos Colossenses, capítulo 3. O assunto que exigir aqui é Cristo, aquele que é a nossa vida. Texto, Colossenses 3, de 1 a 4. ênfase, a santificação que devemos ter é providenciada em Cristo. Sábado, 20 horas, salão B. Domingo, 8h30 da manhã. Pronto. E a ordem é, repita amanhã o que falou hoje. Vamos ver. Ficar em pé, gente, e ler as Escrituras. E eu quero te recomendar, como nós temos que dar, sim, eu recebi uma ordem do além, para que observasse o horário. Então nós temos que acelerar graúdo.
Se você não mantiver a Bíblia aberta, você vai perder uns detalhes. Então eu quero sugerir, se você tiver uma lapiseira e gosta de riscar ou escrever, então vai lá comigo. Vamos ler primeiro, ele mandou ler de 1 a 4, então já começou a desobediência, eu vou ler de 1 a 11. Aliás, eu vou ler de 1 a 17. Então você já viu, né? O que te espera hoje? Portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2, leia aí comigo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que mais? E para encerrar, verso 17. E tudo o que fizerdes. Vamos juntos, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Sentado de Bíblia aberta. Colossenses, como Romanos e como Efésios, tem duas grandes divisões. Capítulo 1 e capítulo 2, a doutrina. Capítulo 3 e capítulo 4, a prática da doutrina. Efésios 1, 2 e 3, a mesma coisa. 4, 5 e 6, a mesma coisa. Romanos de 1 a 11, a mesma coisa. De 12 a 16, a mesma coisa. Como o assunto nosso é Colossenses, Colossenses 1 e 2, o tema é a supremacia de Cristo. Colossenses 3 e 4, como é que deve ser expressa essa vida de Cristo através das nossas vidas e através da vida da igreja. Primeira palavra que eu quero que você circule em Colossenses 3 é esse primeiro se. Portanto, se. Se. Se de vez em quando ele é negativo, nesse caso aqui é positivo, né? Se eu fosse mais jovem, se eu tivesse uma igreja melhor, se minha mãe tivesse me posto outro nome, se não tivessem me ferido tanto que me feriram. Esses se são negativos. Esse se é positivo. Esse se aparece 3 vezes em Colossenses. A primeira vez que ele aparece é no capítulo 1, verso 3. Se é que permaneceis na fé. Ele vai falar um negócio e diz: isso só vale se você permanece na fé. Não vale para todo mundo. O segundo se que acontece em Tessalonicenses está no verso 20. Colossenses, desculpe, 2:20. Diz assim: se morreste com Cristo. Só vale se aconteceu isso. Toda conversa do capítulo 3 em diante só vale se fostes ressuscitados. Só vale se for desse jeito. Falamos
para pessoas que têm experiência da conversão. Então nós começamos com isso, e eu gosto de Paulo, porque Paulo, apesar de ser calvinista, aleluia, deixa para lá, não é? Apesar disso, ele não dá diploma de crente para ninguém. Ele não dá diploma. Alguns de nós, pregadores, pregamos e damos diploma especialmente para os bons dizimistas. O irmão é crente, é uma bênção. Paulo diz assim, você pede a Jesus e pede o Espírito Santo para olhar seu coração, para ver se você nasceu de novo mesmo. Tem duas coisas que caracterizam a conversão. A primeira é que você morreu. Morreu para os seus valores antigos, morreu para o pecado, morreu para as motivações erradas, morreu para aqueles impulsos ruins, morreu, e aí agora não tem jeito, gente. Os irmãos discutem depois com a Ebenezer. E Deus, então, soberanamente implantou a nova vida em você e chamou isso da ressurreição. Se isso aconteceu, você vai entender o resto. Se isso não aconteceu, você vai voar. Não vai entender, isso não vai transformar você. Se fostes ressuscitados com Cristo. Então é a mesma conversa de Paulo em Efésios capítulo 2, é a mesma, que diz assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência, capítulo 2, todos nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade das carnes e do pensamento, mas Deus, sendo rico em misericórdia, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, pela graça sois salvos, e juntamente nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. A gente está conversando com defuntos que receberam uma nova vida. Recebeu uma nova vida, a vida de Cristo. Cristo colocou dentro de cada um daqueles que nasceu de novo, um novo eu. Uma nova pessoa está aí dentro, é a pessoa de Cristo que vive aí dentro. Se é que, não esqueça, de vez em quando eu vou lembrar, se é que, porque nós podemos ser religiosos. Daqui a pouco você vai ver como é que Paulo vai baixar a madeira na orelha de todo mundo, aleluia. Então a santificação, a conversão é essa morte e essa ressurreição. Por isso que o cara pode ir sem batizar, porque ele morreu e ressuscitou com Cristo. Pode entrar sem um batismo, embora nós os pastores gostamos demais de batizar, então é uma estatística boa, aleluia. A santificação é a expressão dessa nova vida em Cristo, que nós não damos conta de fabricar. Por isso já não sou eu que vivo, mas é Cristo que tem que viver em mim, senão não vai dar certo. E Paulo então, olho na Bíblia, usa duas expressões para indicar essa nova vida. Como é que a vida de Cristo vai surgir? A primeira delas você tem aí, a primeira frase é capítulo 3, 2. Pensai nas coisas lá de cima. A tendência nossa é ficar no chiqueiro. A tendência nossa é ficar aqui na lama. A tendência nossa é ficar na lata de lixo, disfarçada, de filme bonito, que desperta desejos sexuais de cobiçar a mulher do próximo e o homem da próxima. Que isso acontece sentadinho aí, ó. Entendeu? Você olha as hermanitas e sente que ela está linda, maravilhosa no ragar. Nunca tinha observado essa irmã lá na igreja. Gente do céu. Nunca tinha achado essa irmã assim, então. Você está sentado perto de sua mulher, sem vergonha. Mas que passou, passou, chiqueiro. E aí o pior do chiqueiro é que no intervalo do cafezinho, desejou no seu coração, vale para ele e vale para ela. Dar um abraço à irmã e abençoá-la e dizer que bênção que ela é, só para dar uma apertadinha nela. Mas esse povo aqui nunca aconteceu nada disso, aleluia. E tem umas professoras de adolescentes, as donas são doidas.
Ela, moça bonita aí dos 30 anos, pega o menino de 13 anos, abraça o menino enfia a cara nos seios dela, e ela diz assim: você é uma bênção, meu filho. Dona, pelo amor de Deus. Esse menino não vai dormir hoje. Se é que. Então a primeira palavra é pensar nas coisas lá de cima, porque a tendência nossa é ficar na lama. Segunda expressão é fazer e morrer, verso capítulo 5, se você gosta de grifar, capítulo 2, 3, verso 5, fazer e morrer. É a mesma expressão que repete no verso 8, despojai-vos. São sinônimas, porque despojai-vos igualmente. É para fazer morrer e é para despojar igualmente. Então, sinônimo de pensar nas coisas lá do alto, tem que fazer morrer e despojar de umas coisas. O reverso da medalha está no 12. Revesti-vos. Então, para que a vida de Cristo se manifeste na nossa vida, nós temos que despojar e revestir. Desabituar e ter novos hábitos. Nós precisamos descobrir o que não é a vida de Cristo em nós. Então Paulo dá um espelho aqui para você e eu olharmos e descobrirmos. Quando isso acontecer, não é a vida de Cristo. Quando esse negócio passar em você, não tem nada a ver com Cristo. Pode ser ótimo presbítero, ótimo pastor, ótima líder espiritual, não tem nada a ver com Cristo. Então vamos olhar no espelho? A pior coisa do mundo é olhar no espelho, gente. Você descobre que está ficando com pé de galinha. E a pior coisa no espelho é olhar pelado. É um caos. Mais do que nunca não tenho lugar para orgulho, louvado seja Deus. Não há razão nenhuma. Despojai-vos. Diz a eterna palavra de Deus que são 5 áreas que você precisa despojar. Primeira área, você precisa despojar de algumas coisas na sua sexualidade. Então vou dar 5 para depois correr, né, Ruticai? Você tem que, e aqui está dizendo, as palavras são essas: impureza, paixão lascívia, desejo maligno e desejo maligno. Essas 4 aí, ó, elas trabalham a área da nossa sexualidade. Os velhos impulsos, a velha questão antes da morte, antes da ressurreição, em Cristo. É para tratar a sexualidade que ela vai derrubar você, se continuar vivendo desse jeito, do jeito antigo, sem pensar nas coisas lá de cima. Segunda área, tem uma palavra que caracteriza 2 áreas, que é a palavra avareza. A palavra avareza, Ray Steadman diz que isso aqui também tem que a ver com sexualidade. Ele acha que isso aqui, quando está junto com essas palavras todas, ele diz que avareza é aquele desejo de possuir uma pessoa que é do outro. Então ele chamou isso uma aplicação. Mas, escrituristicamente, na minha compreensão, toda vez que a avareza aparece ligada com a idolatria, tem a ver com dinheiro. Então veja, sexualidade, avareza, são 2 áreas que tem que despojar quando não tem nada a ver com Cristo, que é poder e dinheiro. Porque dinheiro dá essas 2 coisas, poder e dinheiro, que está ligado. A idolatria é que um Deus tomou conta do lugar de Jesus na sua vida, e é exatamente quando a gente quer dominar. E usa o dinheiro para isso. A quarta área é a área do temperamento. Ira, indignação. São as reações que temos quando somos feridos. Quais são as reações que quando as pessoas nos ferem e eles estão aí, atrás de nós, para morder o calcanhar da gente? Se tem uma coisa que o povo da igreja sabe fazer com a gente é consolar. Mas de vez em quando a humanidade bate neles e eles machucam a gente.
Então, e a quinta área é língua, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar e mentira. 5 áreas que é preciso despojar. Essas palavras, o significado delas, você pode olhar qualquer dicionário bíblico aí, qualquer Bíblia comentada, você descobre isso, entra na internet que você vai saber o significado. Eu quero fazer uma aplicação rápida. A questão da sexualidade é que a sexualidade tem derrubado um punhado de nós, a vida de Cristo não aparece em nós. Eu dei só um exemplo disso. Casais cristãos ainda perguntam até hoje, pode ou não pode sexo anal? Que isso, Zé? Até hoje tem essa pergunta no meio da fé. Até hoje nós estamos ainda lidando com essas questões que quando nós perguntamos nós já sabemos que Cristo não quer. Nós já sabemos se é que nunca precisaria ter lido um livro sobre sexualidade, nem escutado meu bom CD. Obrigado pelo comercial, ele que falou. Não, a senhora manda seu marido escutar. Estou falando com a senhora, agora eu vou fazer o comercial. Porque é o seguinte, depois a senhora escuta junto que uma dona da nossa igreja, recém-convertida, eu estava fazendo uma propaganda para homens. E falei, olha, isso não é, mulher vai achar estranho, porque isso não é conversa que mulher está presente. Era só homem presente. Então é conversa de macho. Porque quando a mulher está presente, a gente alivia. Entendeu? Só não tem palavrão. O resto, um negócio rasgado. Entendeu? Então a dona escutou, ela disse, pastor Jeremias, eu envermelhei, eu dei risada, mas sabe o que eu fiz? Eu sou dona de uma empresa que trabalha comigo, 50 mulheres. Eu comprei 50 CDs de cada um desses, dei para cada mulher e falei, para você entender seu marido. Você quer um comercial, aleluia. Muito bem, vamos lá, gente. A sexualidade reflete Cristo ou não? Você pode nunca ter ouvido, mas se você morreu e ressuscitou com Cristo, o Espírito Santo já lhe falou que não pode. O Espírito Santo já lhe instruiu que não deve. O Espírito, você anda perguntando, pedindo conselho, para ver se alguém concorda com o seu pecado, que o Espírito já disse que não pode. De vez em quando, viúvos e divorciados, tem algum aqui? Viúvos e divorciados. Solteiros e solteiras. Vamos, gente, solteiros e solteiras. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. No final nós temos uma reuniãozinha lá só com solteiros e solteiras para uma oração da fé e da libertação. Aleluia. Solteiros e solteiras, divorciados ou viúvos, solteiros adultos, não pode, namora, você precisa namorar sem transar. Isso é solteiro adulto. Homem que ficou divorciado ou mulher que ficou divorciada. E a pergunta muitas vezes no meio da cristandade é o seguinte: pastor, eu já tive um casamento muito bom. E se o Jebuseu aí não der certo comigo nessa área sexual, não quero divorciar de novo. Então a gente tem que fazer um experimento. Test drive. O Espírito de Deus já disse não. Eu fiquei viúvo. Pastor Ivênio dos Santos, quando soube que eu estava começando a namorar, me sacudiu, me olhou nos olhos e disse assim: não transa com essa mulher, que ela não é sua esposa. E de quando em vez nós estávamos começando a dar uns beijos assim, o clima começava a esquentar, parece que Ivênio dos Santos gritava na minha cabeça: não transa com essa mulher! Aí eu falei: parou, vambora, parou, vambora, que isso, meu filho, tá muito cedo, bora! O homem gritando desse jeito na minha cabeça, até o beijo perdeu o gosto. Você tem que despojar de todo tipo de avareza. Puxa vida. Vamos embora.
Seu temperamento, esse temperamento seu de ira, de indignação, que você responde, que você às vezes fica ressentido, amargurado, ruinzão. Você é um ótimo líder, você acontece, você faz, mas ninguém quer trabalhar com você porque seu temperamento é ruim. Você é mal educado, você é grosso, você é difícil, você é ruinzinha, viu, menina? E também essa área da língua, maldade, maledicência, palavrão, especialmente quando você está torcendo para o Brasil e a Jabulani deu problema. O melhor atleta dessa Copa é a Jabulani. Se alguém aqui tem, outro comercial, se alguém aqui tem loja de artigo esportivo, eu quero comprar uma Jabulani, mas por 50% de desconto. Sexualidade, área de dinheiro, área do temperamento e área da língua. Pastores e líderes têm que ter cuidado quando reúnem só eles, porque eles falam muito mal de outros colegas. Você precisa ter cuidado, menina, quando você reunir só suas irmãs, porque vocês separadas são uma bênção, mas junto a vocês são linguarudas. Porque só está vocês e as cunhadas do lado de lá metendo a bomba em vocês também. Despojai-vos, disse o apóstolo. E ele então nos dá, irmãos, três razões teológicas para isso. Primeira razão teológica, capítulo 3, verso 6. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você continuar achando que isso é brincadeira, que o ressentimento, as pessoas estão lhe dando razão, que você não precisa dessa pureza na sua área sexual, a palavra de Deus diz que Deus vai trazer juízo, porque quando há imoralidade, quando há esse tipo de conduta com dinheiro, com temperamento, o tecido social está destruído e o tecido moral da igreja e da família começa a acabar. Há igrejas que não disciplinam mais, com medo de perder os dizimistas, mas eles caíram na ira de Deus. E uma das coisas da ira de Deus, Romanos capítulo 1, é que Deus deixa a gente fazer o que a gente quer, achando que está sendo abençoado. Um líder espiritual que estava vivendo sexualmente com uma mulher que não era sua esposa, e ao mesmo tempo trabalhava com o ministério de libertação. Então, quando descobriu, ele dizia, mas eu achei que estava tudo bem, porque eu continuava orando e os demônios caindo. Eu falei, você não observou. Demônio merreca que caía. Porque os demônios que iam destruir a igreja e destruir tudo que você já construiu, estava tudo dando risada. Porque você achava que estava tudo bem. Esse é o maior juízo de Deus, é entregar a gente para fazer o pecado sem ter freio. Segunda razão teológica, capítulo de Números 3, verso 7, diz assim, verso 7. Ora, nestas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Observa, andastes e vivíeis. Andar é a palavra do Novo Testamento para o comportamento. Viver é o ambiente espiritual que você estava. Sem Cristo, você estava no império das trevas. O ambiente espiritual é dominado por esses espíritos que atuam nos filhos de desobediência. Mas se você foi morto e ressuscitado com Cristo, você pulou para dentro do ambiente do reino do Filho do seu amor. Então, no outro tempo, é naquele tempo que você não tinha morrido. Agora, é esse tempo, agora, você está no outro ambiente. Então, a razão para você largar essas coisas é se você morreu e ressuscitou com Cristo. Isso significa que você pode escolher não ficar nesses pecados. A turma do pensamento positivo tem muita coisa boa, eles só erram na base. A base deles é que você deve decidir, você deve fazer, porque você
tem um potencial. Não é isso que eu entendo que a Escritura está dizendo. A Escritura diz que você pode escolher fugir da prostituição, fugir do sexo anal, fugir de fantasia erótica com outra pessoa, fugir de uma vida imoral na internet, fugir das salas de bate-papo, fugir de ressentimento. Você pode dizer, quando você vê isso dentro do seu coração, você pode ministrar para você, dizer: Jeremias, esse não é seu lugar. Sabe por quê? Porque você morreu e ressuscitou, nasceu de novo. Novamente ele argumenta no verso de número 9, a mesma razão do novo nascimento: uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui quando diz, olha para você ver o passivo, vos despistes, quer dizer, você já foi despido do homem velho. Olha que interessante, você estava naquele ambiente do império das trevas, você foi despido, e agora no ambiente do reino do Filho do seu amor, você foi vestido. Por isso que ele pode falar: despojai-vos, revesti-vos, porque agora essa vida que Cristo implantou em cada um de nós, ela tem condição de florescer. Ô gente, vocês não dizem amém não, gente? Agora, um desafio, gente, um desafio para se despojar, está no verso 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é um em todos. Na minha opinião, ele não está discutindo a unidade da igreja nesse versículo, lá em Gálatas sim. Minha opinião pode estar toda errada. Na minha opinião, ele está contradizendo argumentos que nós usamos para dizer que essas coisas não podem sair de nós. O primeiro argumento que nós usamos para dizer que essas coisas não podem sair é a desculpa da nacionalidade. Grego ou judeu? Não, pastor, brasileiro é assim mesmo, é irresponsável. Não leva nada a sério, não. Asiático é avarento mesmo, só quer ganhar dinheiro. Esse povo assim. Então nós começamos, está vendo? Peguei massaquinho no pulo. Então veja você. Então veja você, nós começamos a pôr esses argumentos aí para justificar nosso pecado. A gente usa esse sentido de argumento que eu escuto no meio da igreja brasileira. É carioca, carioca é sensual mesmo. É paulista, paulista é avarento, só quer ganhar dinheiro, avarento. É baiano, não gosta de trabalhar, preguiçoso. Então nós vamos usando um argumento como se nós não estivéssemos em Cristo. Saímos do império das trevas, viemos para o reino do Filho do seu amor, e aqui então o que transforma a gente é o poder da ressurreição de Cristo, é o poder do Espírito Santo, quebrou as forças da nossa herança de onde nascemos. O segundo desafio que ele dá é: não se desculpe com sua herança familiar. Circuncisão e incircuncisão. Quem é você? Eu sou da família judaica tal, circuncidado. E você? Eu sou da família gentia tal, incircunciso. Então é por isso que eu não venço esses pecados. É por isso que eu não venço essas coisas. Você já ouviu falar assim? Pereira. Pereira é assim mesmo, nervoso. Os Oliveiras são desse jeito. Povo crítico emprestável. Não é assim? Nós escondemos através desses argumentos, atrás deles. O outro tipo de argumento que ele condena é o tipo de quando você esconde atrás da educação. Bárbaro e cita. O cita era um povo tão violento que ele matava o inimigo, achava o crânio do cara, tirava o cérebro fora e derramava o sangue do cara no cérebro do cara e bebia. No crânio do cara. Credo! O que é que, na minha opinião, Paulo está dizendo sobre esse despojar? É que é o seguinte: você não pode esconder atrás desses argumentos. Isso é porque o cara é rico. Rico é desse jeito mesmo. Rico é desse jeito mesmo, tudo emproado. Tudo assim.
Isso é porque isso aí não estudou, coitado, não estudou, entendeu? Não estudou. Então, por isso é que é desse jeito, não estudou. Isso aqui não tem nada a ver com educação, tem a ver com o mistério da transformação que o Espírito de Deus opera na gente. Se é que, até hoje, muita gente sentada aqui está escondendo atrás desses argumentos. E é problema na igreja, e é problema para todo lado. E a terceira é a classe social, é escravo e é livre. Isso é porque não tem berço, pastor Jeremias, não tem berço. Se tivesse berço, como se o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os primeiros apóstolos, tivesse algum berço. E você sabe, a maioria da igreja do primeiro século era analfabeta. A maioria da igreja do primeiro século era analfabeta. Por isso que as epístolas tinham que ser lidas em voz alta, para o povo memorizar, para a vida dele ser transformada. Despojai-vos. Rutiskaia. Nós só estamos na metade, vamos para a outra metade. Revestivos. Revestivos. Se é que, não se esqueça disso, se é que, recorrentemente, Paulo volta a esse assunto. Ele falou no capítulo 3, verso 1, ele falou no capítulo 2, verso 20, ele falou de novo no capítulo 3, verso 7, 8 e 9. A preocupação dele é se é que. Eu só estou falando para gente que nasceu de novo, ou eu estou falando para bode. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Se Paulo fala de 11 áreas, usa 11 palavras para descrever essas 5 áreas, Paulo vai usar 12 palavras para descrever as virtudes que estão em Cristo. Essas virtudes, primeiro, são 2 virtudes que vão transformar os seus relacionamentos. Elas são compaixão e bondade. Revestivos de ternos afetos de misericórdia e de bondade. São 2 palavras que transformarão seu relacionamento sexual. Transformarão seu relacionamento com as outras pessoas, porque sua alma será cheia da compaixão. E quando há compaixão, há cuidado. E quando há compaixão, há zelo. E também quando há bondade, você vence a avareza. Porque quando há bondade, você investe para tornar a vida do outro melhor. Atos de bondades que você e eu precisaríamos fazer, porque somos de Cristo, deveríamos fazer todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Toda hora. Segundo, 3 palavras que vão trabalhar o seu temperamento, que é o Espírito Santo que vai gerar. São humildade, bondade, mansidão e longanimidade. Diz aí no verso de número 12. Humildade, mansidão e longanimidade. Muito interessante, o menor currículo do mundo é o de Jesus com essas 2 palavras. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não diz que é para a gente aprender a expulsar demônio igual ele sabia. Não diz que é para fazer milagre igual ele fazia. Não, ele não usou essas 3 palavras juntas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós sabemos ser educados e ser orgulhosos ao mesmo tempo. Fingimos que somos humildes e nada disso somos. De coração. 2 áreas que nós precisamos de revestir de Jesus, de humildade, mansidão e longanimidade, que é paciência para viver com quem enche. Entendeu? E problema seu que casou com esse marido assim. Problema, escolha sua, minha filha. Sua mãe falou, não case. Você não ouviu. Aguente. Aguente. E glória. 6 palavras para fortalecer a igreja. Por que que tem a ver com a igreja? Porque você observa que Paulo dá uma mudada detalhada no texto, quando ele começa uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. São chamados os mandamentos mútuos. Então ele diz assim, vocês são 5 palavras, 6 palavras. Suporte, perdão, amor, paz, conhecimento da palavra e louvor congregacional.
Quando a igreja reveste dessas coisas, é coisa fantástica. Suporte. Nós vamos ajudar, encorajar, fortalecer os nossos irmãos, porque isso é que Cristo vai fazer por meu intermédio. Porque tem uns irmãos que a gente quer dar no meio da cara dele. Fala sério, quem já pensou isso, confessa seu pecado. Um irmão que você pensou, levanta assim, confesse, hora do confessionário, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. É como esse e-mail que de vez em quando as mulheres da nossa igreja e da sua também mandam uma para outra. Elas escrevem assim: meu bem, achei lindo. E o e-mail diz assim: oração da mulher de fé. Senhor, não me dê forças, eu não te peço forças, eu te peço bondade, porque o Senhor me der força, eu mato esse desgraçado. Muito bem, vamos lá. O ambiente da igreja é esse ambiente de perdão, gente. É onde a gente perdoa um ao outro. E quando você perdoa, a primeira coisa é que você não volta a jogar no rosto dele daqui a um tempo. A começar da família, que a gente perdoa o cara, depois de um tempo ele pisa na bola de novo e fala assim: você lembra que eu te perdoei? Há 3 anos atrás, essa mesma coisa que você fez na rua tal, número tal, às 10h15 da manhã, você estava perdoado. Mas não faz de novo não, porque senão eu chamo tudo de volta. O perdão não joga no rosto da pessoa o pecado que ela cometeu. O perdão não fofoca. Que você agora vai contar: eu perdoei fulano. Mas você sabe, viu? Gentinha imprestável. Mas a Bíblia manda perdoar, não tem outra escolha, perdoar. Mas que é imprestável, fofoca. E outra coisa, quando a Bíblia manda perdoar, Deus não brinca com a gente. Deus diz assim: olha, caso você tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Olha, Deus sabe que a gente é desse jeito. Tem uma turma que você tem uma lista contra ele. Um dia eu perguntei assim na nossa igreja: gente, olha, eu quero saber, eu estou aqui há mais de 20 anos. Se eu machuquei alguém, se eu feri alguém, eu queria saber, que eu queria consertar minha vida. No outro dia, a minha caixa de e-mail entupiu. Entupiu. E aí eles me mandaram torpedo no celular dizendo: o senhor tirou a sua internet do ar e vem com essa conversa, se quiser conversar comigo. Porque é o seguinte, quem é pastor num lugar que há mais de 10 anos, levanta a mão. Benzinho, pergunta lá para você ver, pergunta. É porque depois de 10 anos num lugar, gente, a gente já deu muito coice. Quem dá o coice não se lembra, só quem levou. Suporte, perdão, amor. Amor que amarra essas virtudes todas. Igreja que não ama, não tem jeito. Um dos desafios maiores que pastores e líderes têm é planejar ambiente para esse povo amar. De vez em quando nós fazemos na 8ª igreja a noite do presente. Todo mundo que vai no culto tem que levar um presente. Um para um estranho e um presente para um cara que você nunca deu. Num culto desse, uma família levou 25 presentes, família amada da igreja, e não ganhou nenhum, porque todo mundo achou que eles iam ganhar demais. Não ganhou um presente. Ainda bem que eu tinha pensado que muita gente não ia lembrar, ou que muita gente ia estar visitante no culto, enchia o altar de flores, de CD, de DVD, gravata, camisa, tinha mais de 300 presentes no altar. Eu falei: quem não ganhou, vem aqui, escolhe o que você quiser e leva. Esse aqui foi preparado de coração para você. Mas feriu aquela família. Aí foi ótimo tratar aquilo, porque a gente acha que vai ganhar demais. Uma das coisas que mais me marcou naquele culto de amor foi que tem um homem que ele é dos poucos homens na nossa igreja que pode assinar o cheque sem olhar do lado esquerdo. Entendeu? Porque nós geralmente olhamos do lado esquerdo, como é, que tem, o que não tem, aquele homem não. E um casal da igreja descobriu que ele gostava de broa de fubá. Broa de fubá com queijo, com erva doce, aquelas coisas assim, mineira. E um casal da igreja, de trabalhadores, ele era um barbeiro, fizeram uma broa, enfeitaram com papel celofane. E o tema da noite, o tema do culto foi João 3,16. Deus gosta de dar presente. E quando Deus dá presente, Ele arrebenta. Ele deu seu filho. Ele deu o exponencial.
Aí eu falei, agora você pode mudar de lugar e procurar para quem você trouxe o presente e levar o presente. O casal saiu do lado de cá do templo, andou e foi lá onde ele estava e entregou a broa. Depois eu nunca tinha visto aquele homem chorar tanto. Chorou emocionado. Ele podia comprar uma padaria, mas jamais comeria aquela broa que o marido e a mulher fizeram juntos. Enquanto faziam, oravam por ele, orava pelos filhos, orava pela geração dele. Conhecimento da palavra e louvor congregacional. Qual é a razão teológica para a gente revestir, gente? Aliás, antes disso, então veja, você precisa revestir para transformar você. Você precisa revestir porque a igreja vai ser transformada. Você precisa revestir de Cristo por causa do impacto na sociedade. E aí no verso 17 ele muda o ambiente, ele sai da igreja e joga a gente no mundo. E tudo que fizerdes, veja, repetição no verso 23 de novo. E tudo quanto fizerdes, mesma frase. Seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse é um versículo que a gente devia decorar. Como é que a gente vive na sociedade e no mundo cheio de Cristo? Duas palavras. Vivendo como adorador e vivendo cheio de gratidão. Tudo que você fizer é para que Jesus seja glorificado. Tudo. Seja em palavra, seja em ação. É só Jesus que consegue viver isso através da gente. E também dando por ele graças a Deus Pai. Fiquei muito impressionado lendo a história de Dona Ruth Graham, esposa de Billy Graham, que quando os filhos ainda eram pequenos e eles eram ainda pouca condição financeira e que ela trabalhava muito, tinha que fazer tudo da casa e ainda tinha que cuidar daqueles filhos enquanto o marido está viajando e aqui, ali, acolá. Muitas mulheres acabam machucadas com isso. E aí tem o serviço de casa. Gente, se tem coisa que não acaba, é pia de cozinha. Meu Deus do céu, porque o povo da casa, tem uma turma na casa que eles vão tomando nos copos. Quando acaba os copos, eles tomam nas xícaras. E quando acaba nas xícaras, não lava nada, eles põem nos pratos, ó. Ninguém ajuda. Dona Ruth Graham colocou lá na sua pia um imã escrito as seguintes palavras: culto de adoração a Deus 3 vezes por dia. Lavar essas vasilhas, adorando o Senhor. Talvez na sua casa você tenha que pôr 20 cultos. E família abençoada. Isso aqui é um avivamento, é 20 copos, é 20 pratos. Aleluia. E vamos que vamos. Eu tenho mais 10 minutos? 10 minutos. 10 minutos para fechar com uma história de uma mulher que eu acho que a vida de Deus estava nela. Esse vai ser a maior corrida do mundo. Marcos capítulo 13. A vida do Senhor estava nessa mulher. Marcos capítulo 12. Verso de número 41 e 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A vida de Deus nessa viúva? É. Vamos lá. Vamos lembrar do templo. Imagine que esse tablado inteiro aqui é o templo. Daqui para cá é o lugar santo. Tem uma parede aqui. Só os sacerdotes circulam aqui. Aqui tem uma parede, ninguém entra não. Daqui para cá, os santos dos santos, onde tem o véu separando, aquele véu que rasgou o dia que Jesus morreu, e o sumo sacerdote entra uma vez por ano, Caifás, naqueles dias,
a cintura amarrada, com um punhado de sininho na beira da veste, porque só fica lá enquanto está vivo. O sino está tocando, ele está lá dentro. A hora que o sino para de tocar, arrasta ele para fora que morreu. Percebeu não? O pastor só funciona enquanto o sino toca. É boa, boa, boa. Aqui então, daqui para o lugar santo. Aqui era chamado o pátio de Israel. Tinha outro muro, outra parede. O pátio de Israel, os homens entravam. Os homens entravam e mulher não entra aqui de jeito nenhum. Daqui para cá, um lugar imenso era chamado o pátio das mulheres, que você já viu. Tudo era murado, do lado de fora o pátio dos gentios. Murado aqui. Nesse pátio das mulheres tinham 6 salas. Em cada sala dessa, tinha 2 caixas chamadas gasofilácio. Os eruditos discordam sobre o assunto. Uns dizem que era com jeito de trombeta e que abria assim. Outros dizem que colocava a moedinha ali na trombeta. Ninguém sabe. Pelo menos onde eu li. Aqui circulava gente demais. E todo mundo, naquelas caixas estava escrito assim: oferta para os pobres, oferta para sustentar o trabalho do templo, oferta para ajudar necessitados. Quem vinha sabia para que estava dando. Muito bem. Por que a gente sabe que o povo é rico? Por 2 razões. Primeiro, rico está na cara. A roupa, o jeito. Toda a vida, roupa foi sinal de status social. Toda a vida. Segundo, não era papel, não era dinheiro no papel. Não tinha envelope aqui, ó. Que você dá aí escondidinho. O Ebenezer mandou você escrever, você não escreveu, acabou. Quem vai obrigar? O cara vinha trazendo dinheiro, ou numa bacia, numa vasilha de barro, e ele vinha andando. E ali então, vamos lá lembrar o dinheiro. Diz que ela deu o equivalente a 1 quadrante. O denário era uma moeda de prata ou de ouro, que era um dia de trabalho. Era o mesmo valor da dracma. Denário era romano, dracma era grego. Você já ouviu falar na mina? A mina valia 100 denários. E o talento, você já leu também, o talento valia 6.000 denários. Aquele miserável que recebeu um talento não recebeu pouco não. É que ele era ruim de serviço. 6.000 denários. 6.000 dias trabalhando sem gastar um centavo. Que economia. Agora veja, essas caixas estavam lá e todo mundo podia assistir. Os guardas dos templos estão ali para ninguém meter a mão na bufunfa, na grana, louvado seja Deus. E aí vem os ricos. E você sabe, quando o cara é rico, aquelas moedas pesam tudo. E o cara abonado, raramente ele é sarado. Ele está meio fraco. Hoje não, hoje o cara usa cheque, cartão de crédito, mas naquele tempo tinha que trazer o dinheiro. Então os escravos dele vinham andando e ele na frente. Por que a gente sabe que ela é viúva? E pobre? Porque a viúva vestia de um modo diferente. Durante muito tempo no Brasil, a viúva vestia de preto. E por que sabia que era pobre? Está na cara. Pobre, a face macilenta, o olho fundo, acanhado, entendeu? Não sabe como é que comporta. Você já teve numa festa assim de granfino que você não sabia como comportava? Levanta a mão. Quem já teve? Entendeu? Já teve. Aquele salgadinho carérrimo que você queria comer 4, mas todo mundo só quer um pedacinho. Meia hora para comer um salgadinho, você já tinha comido 5. Entendeu? Você sai com fome, que lugar horrível. Já teve assim, não já? Claro, se não teve, é bom você passar uma vergonha dessa, que eu já passei. E essa mulher entrou atrás dessa turma. Agora imagine aqui, que eu e o Tom, eu sou o pastor e Tom o tesoureiro. Ela entrou com 2 moedas que simbolizava um denário dividido em 128 partes. Um denário dividido em 128 partes.
era um quadrante. E dinheiro de pobre, você sabe como é que é? Aquelas moedinhas de cobre cheias de azinabre, amarrada num lenço. Já viu dinheiro de pobre? Amarrado. Quem que a mãe mandava comprar pão amarrado num lenço? Quem que passou por essa? E amarrado assim, entendeu? Não perde não! Não é? Pobre é diferente, gente. Entendeu? Menino de filho pobre, quando ele engole uma moeda, o pai fala com ele assim: bota esse dinheiro, senão, bota esse dinheiro. Pobre é diferente, gente. Pobre é diferente. Rico fica preocupado se vai dar problema no estômago, leva para tirar raio-x, essa coisa. Pobre manda botar, bota que nós vamos, ó. Entendeu? Agora imagine o seguinte, gente, eu e o santo varão estamos contando, aqui ele vem e vai contando denários de prata, denários de ouro, mais aqui de dracmas, que são 2 dracmas, tetradracmas, cada uma vale 4. E no final, 2 moedas de cobre, fedendo a zinabre. Nós vamos constar na relação ou não? Mixaria dessa? São as 2 únicas moedas que fazem o eterno sorrir. São as 2 únicas moedas que fazem os olhos de Deus brilhar. Foi o Senhor Jesus que disse assim: todo mundo deu do que sobrava. Aliás, todo mundo aqui, a maioria não, eu afirmo 100% aqui, dá do que sobra. Eu inclusive. De vez em quando eu faço um movimento todo mês para ver se eu chego mais perto dos que dão sacrificialmente. Dos que parecem com a viúva. A gente acha que a viúva deu mixaria. Um homem, nós estávamos construindo, pastor Edson era pastor da nossa igreja naquela ocasião, nós estávamos construindo e um homem, amigo da igreja, um empresário, chegou e me deu um checaço. Muitos zeros naquele cheque. E falou comigo assim: quero participar, pastor Jeremias, da construção dessa obra maravilhosa. Está aqui, me entregou o cheque, a oferta da viúva. Eu segurei o cheque e falei com ele: mentira. Aí eu falei com ele assim: oferta da viúva, vai lá e traz as escrituras de suas 2 fazendas. Oferta da viúva, os 5 apartamentos que você tem, traga a escritura para mim. Tem 7 carros na sua família, traz a chave, tudo e os documentos e me entrega. E aqueles dólares que estão guardados, escondidos, também. E me dá a senha para mim sacar o resto que tem no banco. Aí eu vou receber. Ele disse: então o senhor não quer o cheque? Eu falei: que é isso, rapaz? O cheque eu já gastei, já comprei cimento, já paguei. Isso aqui já acabou, ó. Aqui você só está vendo o papel, já gastei. Você não vai ver nunca mais, já gastei. Eu não recebo como oferta da viúva. Então, para fechar, por que eu acho que a vida de Deus estava nela? 7 coisas rapidinho. A motivação é mais importante do que a ação. Fala comigo. E todo mundo deu do que sobrava, mas essa mulher deu sacrificialmente. A alma dessa mulher está aqui porque está escrito lá para o serviço de Deus, para ajudar os pobres, e ela entra naquela hora e põe o que ela tinha para comprar comida, que não seria muita coisa. Deus vê o coração. O grande problema que nós teremos no dia de Jesus é a câmera escondida. Enquanto eu estou pregando aqui, a câmera escondida está filmando meu coração. E no dia que Jesus voltar, diz a Bíblia que o fundamento é um só, mas veja como cada um edifica: ouro, prata, pedras preciosas, etc, etc, etc. Palha ou feno,
No dia que Jesus voltar, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus vai mandar amontoar tudo que eu fiz, sermão, livro, pregação, oração, 30 anos de ministério, 40, 50, 60 anos de ministério, tudo empilhado. E vai mandar ligar os telões. Do lado de cá, o telão do que eu fiz, que você riu, que você gostou, que achou uma bênção. Pastor Jeremias, uma bênção. Do lado de lá, é o coração. Eu posso estar pregando e falando assim, eu sou bacana mesmo. Bacana pra caramba, viu? Estou pregando pra caramba. Aí Jesus viu e mandou projetar lá. O que vale diante do eterno é a câmara escondida. Aí Jesus disse que vai mandar meter fogo em tudo que eu fiz. Um punhado de coisa eu já sei que é palha. Eu já sei. Ah, você riu, quem é que já sabe? Levanta a mão. Confessionário, confessionário, confessionário. Aí, gente, tem uns caras soberbos demais. Já viu essa turma? O cara fica assim, ensinando a Bíblia e fala assim, quando eu chegar lá na glória, vou perguntar a Paulo, o que é isso? Acho que você não entendeu Moisés. Jesus disse que vai mandar queimar tudo. E quando queimar, o fogo pode queimar tudo e pular no cara. E a Bíblia diz que ele vai entrar cheirando a churrasco. Jesus vai ter que apagar o fogo nele. É claro que Jesus não vai falar igual eu vou falar. Eu estou falando no mineirês, do sertão de Minas de Janaúba. Jesus vai pegar no meu colarinho, cair o fogo em cima de mim, vai me levantar e jogar lá dentro da glória e falar, entra, miserável. Ô, gente, eu estou lá na glória, eu quero lá perguntar mais nada. Eu só quero dar é glória. Tá doido? A motivação é mais importante do que a ação, porque a motivação reflete a vida de Jesus em nós. Segundo, nem tudo que encanta os homens encanta a Deus. Vamos falar? Nem tudo que encanta os homens. Oh, denários, denários, denários. 2 moedinhas. Nem tudo. A senhora fez um almoço maravilhoso para a família e convidou o pastor. Mas a senhora reclamou demais. Eu tive que inventar um prato, porque diz que ele come demais. Meu Deus do céu. Deus me livre, logo hoje é domingo. Não sei que ideia foi essa na minha cabeça de convidar esse homem para comer isso aqui, meu Deus do céu. Nem tudo que encanta os homens encanta a Deus. A câmara escondida está no seu coração. Terceiro, o seu muito pode ser pouco e o seu pouco pode ser muito. Vamos falar? Quem deu 100 minas, quem deu 1 mina, 100 denários, talvez tinha que ter dado um talento. 6.000 denários. O seu muito pode ser pouco. Seu dízimo, seu salário aumenta, seus rendimentos aumentam, aí você, em vez de ser fiel no dízimo, você olha para aquela galera da sua igreja que você conhece, faz as contas e diz assim, eu estou dando mais que essas merrecas tudo aqui, você não fala com ninguém, é um testemunho no coração. É só a câmara escondida que pega. Seu muito pode ser pouco, seu pouco pode ser muito. Sirva a Deus descomplicadamente. Repete comigo. Sirva a Deus descomplicadamente. É o 4º princípio, porque a mulher entra na fila com 2 moedas envolvida com a zinabre, enquanto tem aquelas bolsas de dinheiro, aqueles denários. E ela põe a ponto de todo mundo ver o que ela pôs, que todo mundo podia ver, descomplicadamente. Tem gente aqui muito complicada para servir na igreja, muito chata, muito enjoada.
Tem gente que só serve na igreja se tiver microfone. Tem gente que só serve na igreja se o nome aparecer no boletim. E o dia que não aparece seu nome do aniversário, briga com o pastor e diz: me excluíram dessa igreja. Descomplique. Uma mulher descomplicada é minha mulher, Claudinha Maria. Um dia deu uma chuva em Belo Horizonte, era uma festa de celebração da nossa igreja. As mulheres tudo no seu escarpão, Claudinha Maria com a meia fina, difícil de comprar, essa que tem uma costura atrás assim, ó, entendeu? Difícil de comprar. Um dia eu fui num lugar, eu vi a meia, eu falei, quero 10 pares, 10. Minha mulher no seu escarpão, e deu uma chuva que invadiu o salão da igreja. Todo mundo foi levantando, levantando. De repente, surpresa da surpresa, eu vi minha mulher tirando o sapato dela com um outro e metendo aquela meia, cara, na água, pegou um rodo, pegou um pano, começou a torcer. Aí veio mais alguém. Não, irmã Cláudia, pode deixar. Ela disse: se você ajudar, nós terminamos mais depressa. Não, irmão Cláudio, pode deixar. Se você ajudar, nós terminamos mais depressa. E daí a pouco, as donas todas desceram do escarpão. Sirva o Senhor descomplicadamente. E para encerrar, já que eu estou na prorrogação, não é? Viva Jabulani, não é? Primeiro, a motivação é mais importante do que a ação. Vamos falar? Nem tudo que encanta aos homens encanta a Deus. Fala comigo. Terceiro, o seu muito pode ser pouco e o seu pouco pode ser muito. Sirva ao Senhor descomplicadamente. E a última que mais me desafia é essa: confie ao Senhor o seu futuro. Fala comigo. Confie. A Bíblia não diz o que aconteceu com a dona, se ela passou fome ou não. Diz que ela deu tudo, não fala. Depois alguém foi e sentiu no coração, o cara que vive foi lá e deu para ela uma panela de denários. Não diz. Ela entregou a Deus seu futuro. Será que ela passou fome? Não sabemos. Pode ter passado. A prova, a dor vem sobre nós. Pode ser que não. A Bíblia diz que o Senhor cuida do órfão e cuida da viúva. Entregue a Deus o seu futuro. Ele sabe cuidar de você, mesmo na prova. Eu tenho uma lista, como pastor da igreja, de órfãos e viúvas. Eu oro por eles regularmente. E me interesso pela vida deles. Dona Maria Francisca, 81 anos, fez domingo passado, uma senhora negra, que há 30 anos o Exército da Salvação achou na rua, num poço de vômito, porque era alcoólatra e não tinha dinheiro, e roubou 1 litro de álcool e tomou. E o Exército da Salvação achou no meio do vômito, levou e entregou para nós na 8ª. Nós começamos a cuidar dela. Ela tem uma filha que é alcoólatra até hoje, Dona Maria Francisca, viúva. E Dona Maria Francisca, nós vamos cuidando dela. Uma época o prefeito de Belo Horizonte, um dos prefeitos, resolveu dar lote para os pobres. Nossos diáconos inscreveram o nome dela, ganhamos um lote para ela e construímos a casa dela. E nós cuidamos dela com alimentação, com remédio, e fizemos essa casa que fica a 2 horas de ônibus do nosso templo. Um dia eu virei para ela e disse assim: a senhora está muito doente, a senhora já está com quase 80 anos, a senhora fica lá, nós vamos continuar cuidando da senhora, mas a senhora arruma uma igreja lá. Ela começou a chorar e disse: é a primeira vez que eu vejo o pastor mandar a ovelha embora. Geralmente pastor quer ovelha, esse aqui não quer. Eu falei: ó, acabou, pode voltar. Naquela manhã de domingo, Dona Maria Francisca, para sair de casa, para chegar no templo, ela sai, acorda às 5 horas da manhã, para pegar seu ônibus, 5h30, 5:45, viaja 1 hora, chega no centro da cidade, lá para as 7 horas por aí, ainda está andando para pegar o outro ônibus para chegar lá na 8ª, 7:45, 8 horas, e orar de 8 horas às 7:50, naquele tempo, antes da escola bíblica. Eu acordo 7:15 por aí, estava orando.
E comecei a orar na lista das viúvas. Quando Dona Maria Francisca, orei por ela, orei de novo. Depois que orei por todo mundo, voltou o nome dela. Depois que eu orei de novo, voltou de novo. Falei, meu Deus, o que tem com essa mulher? Toda hora ela está na fila da oração. É 6h30, eu estou orando lá em casa e ela andando na centro da cidade. Aí eu falei com um dos meus filhos, toma esse dinheiro aqui, põe na mão da avó e fala com ela, o Senhor Jesus mandou para a senhora. Quando acabou o culto, ela me disse, meu filho, deixa eu te contar um caso. Eu estou vindo andando pela cidade, 6h30, aí quando eu passo assim, estava aquela máquina de assar frango, frango rodando, e eu parei em frente, o cheiro bom, falei, ô Jesus, tem tanto tempo que eu não como um franguinho assado assim, que cheiro bom, tem dinheiro? Aí ela falou assim, mas eu não posso reclamar, né, Jesus? Tem uma casa que o Senhor me deu, tem os remédios da pressão que eu tomo toda semana. Quando eu adoeço, meu filho manda me buscar, meu filho sou eu. Não posso reclamar de nada, Jesus, eu tenho que dar glória. Aí saiu andando para pegar o ônibus, mas ainda falou com ela mesma assim, mas que o frango está cheirando, está cheirando. Quando meu filho entregou o dinheiro para ela me abraçou, levantou a mão e falou assim, ei Jesus maravilhoso, o Senhor cuida até do meu frango. Vamos orar, meus irmãos. Confie a Deus o seu futuro e viva a vida de Deus. Amém? Já dá para orar, né, filha? Senhor Jesus, que nos ama e nos conhece. Enquanto você está nesse ambiente de oração, 4 perguntas. Você precisa tomar decisão nessa área de resolver sua sexualidade, não reflete a vida de Jesus. Você sabe disso. Nem sua sexualidade, nem suas palavras, nem seu temperamento. Qualquer um dos 3, levanta sua mão para participar dessa oração, que você quer a vida de Jesus em você. Senhor Deus, eu e meus irmãos, pedimos ao Senhor graça para fazer escolhas certas todo dia expulsar esse velho homem, todo dia fazer morrer essa natureza, todo dia revestir do Senhor Jesus. Segunda pergunta agora. Você precisa tomar uma decisão na área de contribuição para você sair um pouco de só dar do que sobra e fazer uma caminhada em direção a ser como uma viúva que dá muito mais, quase sacrificialmente. Você precisa tomar uma mudança aqui nesse congresso hoje. Levanta a sua mão. E quem precisa de pôr o dízimo em dia, levanta a mão também. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Espírito Santo do Senhor nos ensina através dessa mulher anônima, igual a maioria de nós aqui, que a vida do Senhor pode fluir através de nós. Senhor, permite que os outros, vendo-nos, glorifiquem ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Dê uns 2 abraços aí, abençoa seu irmão e fala com ele para ele viver para Deus. E você passa lá e compra os CDs e os DVDs, hein? Para mim não levar nada de volta. Deus te abençoe mais e mais. E obrigado, Hagai, pela tolerância e paciência.